Como é interessante, né? Quanto menor a ferramenta, mais a precisão. Ferramentas como esta aqui são indispensáveis na hora de se trabalhar com couros, que são as sovelas e os cravadores. Embora muito parecidos entre si, pois consiste em um cabo, em uma haste de metal que tem uma ponta, isso torna eles muito parecidos, super parecidos, praticamente iguais. Mas o que ninguém sabe é que os cravadores são extremamente distintos. Temos variedades de sovelas e cravadores, pois cada uma delas executa um determinado tipo de trabalho dentro de uma oficina de couros. E é isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. E aí, artesão empreendedor, um Buenas? Nesse vídeo aqui, como eu te falei, vamos abordar um tema sobre cravadores. E o que são, quais são os tipos mais utilizados, pois essa ferramenta é muito utilizada nos trabalhos artesanais, nas oficinas de couro, até mesmo na sapataria ele é utilizado, pois na verdade em todo e qualquer negócio que se precise adicionar partes em couro, esse tipo de ferramenta será fundamental, se fará muito necessário. Olha só, confere agora isso que está inscrito aqui no canal e aciona a campana que é o sininho das notificações, para que assim o YouTube te avise sempre quando eu trouxer novos vídeos aqui para o canal. Só para te avisar, a gente tem conteúdo novo toda semana, conteúdo vai desde o empreendedorismo na prática, aulas na quinta-feira, nós temos também um podcast Couro Cru na terça-feira, então nós temos conteúdos novos aí toda semana. Fica ligado aí nas notificações. Bem, então, vamos começar agora aqui entendendo as categorias de cravadores que existem aí. Nós temos 5 categorias, que depois elas vão ser subdivididas em grupos. As categorias são os redondos ou tradicionais, até mesmo chamados de comuns, cravadores de corte e de furação, cravadores triangulares, os cravadores achatados ou chatos e os cravadores de alavancagem. Os cravadores dessas categorias podem ser separados por grupos e subdivididos em grupos, que são 3 grupos na verdade. Os grupos são os cravadores de trabalho, os cravadores de furação e os cravadores de acabamento. Vamos começar pelos cravadores tradicionais, que geralmente são os redondos, que tem uma ponta afiada. Aqui nós temos cravadores finos, médios e grossos, que geralmente tem uma ponta aguda e tão fina que pode ter fio ou não. Pois mesmo sendo um cravador de botão, por exemplo, a ponta precisa estar devidamente afiada, porque assim o cravador tem um poder de penetração maior, o que pode fazer com que haja menos risco de lesão ou acidente grave com a ferramenta dessa. Esse tipo de cravador, que são os redondos, eles são utilizados nos mais diversos tipos aí de trabalhos e técnicas em couro. Depois nós temos outra categoria, que são as sovelas achatadas ou cravadores chatos, até mesmo podendo ser chamados de corte, cravadores ou sovela de corte. Estes aqui são praticamente quase idênticos aos cravadores comuns ou os cravadores tradicionais. A única diferençazinha que ela tem ali é que está na ponta. Esses cravadores possuem uma afiação para corte na ponta, pois são pontas que geralmente são achatadas com uma afiação para efetuar corte nos couros ou uma furação mais precisa no couro. A ponta precisa ser achatada, mas também ela pode ter um formato de diamante ou losangular, para que se assemelhe muito à ponta de uma espada, o que aumenta consideravelmente o grau do fator de penetração do cravador. Depois nós temos aí cravadores triangulares, que nos servem de certa forma, serve da mesma forma que o tradicional, para a gente estar fazendo os mais diversos tipos de trabalho, desde costura até cortedores e passadores. Mas principalmente esse tipo de cravador aqui, esse carinha aqui ajuda nas costuras, pois ele possui um formato triangular e faz com que o cravador ou sovela trabalhe de forma diferenciada nas costuras em couro, com os tentos em longa. Logo depois nós temos ali outra categoria, que são as sovelas achatadas ou cravadores chatos. São cravadores que têm um formato mais espatular. Na verdade, eles servem aí para alguns tipos de trabalhos específicos, como por exemplo, confeccionar botões, dar acabamento em costuras, ajustar bordas, cantos. Por último, nós temos mais uma categoria aqui, que é as sovelas ou cravadores de alavancagem. Estes aqui geralmente são cravadores mais robustos, mais compridos do que o normal, pois, como o próprio nome diz, eles servem para alavancar certas partes aí arremates do couro, como por exemplo os cortedores que a gente precisa puxar.
Geralmente os de alavancagem que se usa no corredor, eles têm um formato de anzol ou de um L curvado, para que eles sirvam como um gancho, né? E enganche o tento na hora ali de fazer o aperto do arremate. Hein, olha só, eu preciso de um feedback teu, eu preciso saber se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu tá gostando desse conteúdo. Então deixa um like nesse vídeo para que eu possa saber realmente se esse tipo de conteúdo aqui faz sentido para ti, viu? Deixa um like, conto com o teu apoio, viu? E agora aí que tu conhece os cravadores, todos, né? Eu vou te falar dos 3 grandes grupos que eu separo essas categorias, que são o grupo número 1, que é o grupo de trabalho, o grupo número 2, que é o de furação, e o grupo de número 3, que é o de acabamentos e arremates. O grupo dos cravadores de trabalho são os cravadores que servirão para uso geral, pois haverá momentos em que será preciso fazer um furo aleatório, ou seja, até mesmo vai ser necessário espetar o couro para fazer algum círculo. Dessa mesma maneira, a gente pode destinar esses cravadores até para fazer riscos. Eles servem para isso, para a confecção de técnicas também em si, pois se tu ainda não tenha percebido, sempre se executa uma técnica e depois se puxa. E nesse caso, por exemplo, dos cortadores, é esse tipo de cravador que tu vai usar para fazer o cortador, pois eles têm múltiplas funções de trabalho. Por isso são chamados de cravadores ou sovelas de trabalho, sendo eles os redondos ou os tradicionais, também pode ser usados os triangulares, e os mais grossos aqui para botões e bombas. E também os achatados, os espatulados, também servem aqui como cravadores de trabalho. O segundo grupo que a gente tem são os cravadores de furação. Eles têm apenas essa função de furar ou cortar. São cravadores que têm em suas pontas uma lâmina, uma lâmina de corte. Essa lâmina pode ser reta como se fosse uma chave de fenda, bem afiada na ponta, ou com uma ponta de espada, podendo também ser do tipo redondo, né? Ele pode ser arredondado, ou seja, a ponta em cone até o final, mas muito bem afiada, e na verdade esse tipo de ponta não é afiada, ela é aguda, mas tem que ter uma ponta de agulha, muito bem afiada mesmo. Pois, na verdade, o redondo, ele não é afiado, né? Eu acabei de dizer que ele é agudo. Ele é tão agudo que quando ele fura, ele tem um alto grau de penetração. Nesse grupo aqui, a gente tem todas as sovelas e cravadores que tem realmente esse único trabalho exclusivo a executar, que é o de furar e fazer cortes, para que seja possível fazer as mais diversas furações com as mais variadas costuras que as mais variadas costuras exigem, como por exemplo furações chatas e angulares, como furações oblíquas a 45 graus, furações alinhadas a 180 graus, furações em paralelo a 90 graus, furações transversais de 90 graus também. E é claro, essa furação depende desse tipo de cravador, que parece uma chavinha de fenda na ponta. Porém, podemos também ter os redondos que vão efetuar, obviamente, furos redondos. Olha só, não confunde um furo com um vazado, isso tem diferença. Editor, coloca agora aí na tela um furo desse lado e um vazado no couro desse outro aqui. Logo por fim, nós temos os cravadores de arremate que servirão para arrematar, como o próprio nome já nos dá a sugestão. Entre eles nós temos aí cravadores de forma de gancho ou anzol. Também tem os que têm uma forma de alavanca e também tem os que têm uma fórmula de espátula aqui também, que são cravadores que servem para fazer microajustes nas peças, ou puxar corredores, ou puxar alguma parte da costura. Depois de pronta aquela determinada técnica, se usa esses tipos de cravadores aqui. Eles têm apenas estas funções. Vale ressaltar que aqui também entram os de confeccionar botão e bombas, pois geralmente se utiliza eles durante o processo de uma confecção de um botão, e às vezes o botão é o próprio arremate. Eu quero agora aqui te entregar um recado muitíssimo importante. A gente aqui da oficina em couros, né, de preparo de couros, do Galpão do Guasqueiro, a gente desenvolveu uma loja online onde pode facilitar a tua vida e encontrar matéria-prima de qualidade para elevar ainda mais o nível das tuas peças, com atendimento rápido e profissional. Se tu busca matéria-prima aí de qualidade para a confecção das tuas peças, espera aí um pouquinho, melhor ainda. Se tu busca matéria-prima para a confecção e realização dos sonhos dos teus clientes, lá é o lugar mais indicado para que tu possa adquirir essa matéria-prima de alta qualidade. E tu, como artesão, sabe quais são os 3 pilares que sustentam o artesanato? O pilar de número 1 é o teu conhecimento, o pilar de número 2 é a tua gestão e o pilar de número 3, a matéria-prima. 1/3 do teu negócio de artesanatos é matéria-prima.
Portanto, ela tem que ser de altíssima qualidade. E agora que tu realmente sabe da importância de tu ter uma matéria-prima em mãos de alta qualidade, dá uma conferida lá na loja online do Galpão do Guasqueiro. Para te poder acessar, clica no primeiro link da descrição. Sinceramente, geralmente não damos a mínima atenção às ferramentas. Não as estudamos, nem ao menos nos importamos com o funcionamento, nem o seu formato e nem no que ela pode nos ajudar, pois durante o processo de execução técnico, mesmo sendo artesanato, manualidade, a gente não consegue fazer as coisas apenas com as nossas mãos. Eu digo apenas com as nossas mãos, pois a gente precisa das ferramentas, pois elas vão nos auxiliar para isso. Pode até parecer algo tão simples, algo tão corriqueiro do nosso dia a dia enquanto artesãos do couro, por exemplo. Mas de fato saber mais sobre as tuas ferramentas é algo imprescindível, pois certamente sabendo mais sobre as tuas ferramentas, tu pode utilizá-las de forma muito mais eficiente. E aí, já pensou nisso? Enquanto eu tomo meu chimarrão, aproveita agora aí o espaço de comentários e faz a tua pergunta se tu tem alguma dúvida. Outra coisa também, me fala agora aí nos comentários o que tu achou desse vídeo, tua opinião, teu feedback é muito importante para mim. E também, se de alguma maneira eu te ajudei hoje aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas, viu? Pode ter certeza que eu vou ficar agradecido e a pessoa que tu compartilhar também vai te agradecer, porque é mais informação, é mais conhecimento sobre a ferramenta que provavelmente ela até utilize e nem sabia. E aí, já pensou em transformar as tuas peças em renda extra e até mesmo ter o teu ateliê de forma profissional? Então eu vou deixar mais esse conteúdo aqui para que tu possa entender ainda mais a dinâmica do teu ateliê, da tua oficina de artesanatos e entender que é um negócio, é uma empresa, para que assim tu possa buscar o sucesso e encontrar o caminho que leva aos 5 em 30. Até o próximo vídeo, grato pela tua atenção, espero que eu tenha te ajudado, um grande abraço para ti e toca aí, ó. Tamo junto, até o último suspiro.